como que eu crio minha equipe, como que eu escalo meu negócio, como que eu contrato mais gente para me ajudar, enfim, vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Fala turma, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Gabriel Vitola e eu falo aqui no meu YouTube, no meu Instagram, em todas as redes sociais sobre assistência virtual e secretariado remoto. E hoje a gente vai conversar sobre como funciona para escalar o teu negócio, para contratar equipe e assim por diante. Então, se tu está começando na carreira da assistência virtual, infelizmente esse vídeo não é para ti, mas tem vários outros vídeos aqui no meu canal que tu pode acessar e aproveitar um monte. Esse vídeo é focado para quem já tem cliente, já não está conseguindo dar conta sozinho e precisa e gostaria, né, de evoluir, de alavancar sua empresa e de escalar ela. Como que eu faço para contratar? Onde que eu contrato? Como é que funciona? Cara, eu vou tentar te resumir aqui, porque são muitos detalhes, mas eu vou trazer os pontos principais aqui nesse vídeo. Então vamos lá. A primeira coisa que tu tem que entender, qual que é o momento certo para contratar alguém? Cara, eu costumo dizer que quando chegar o momento que tu não tem tempo hábil para te dedicar à tua empresa, para criar um post no Instagram, para fazer um story, para organizar as finanças da tua empresa, para cuidar do comercial, para prospectar, enfim, para cuidar do teu negócio mesmo, chegou o momento que tu precisa chamar alguém para te ajudar. Porque se tu não dedicar pelo menos 1 hora por dia na tua empresa, ela não vai crescer. E eu te falo, 1 hora tem que ser o mínimo. Então, se tu tá com tanta tarefa durante o teu dia que tu não consegue separar 30, 60, 90 minutos para tua empresa, esse é o maior sinal que tu precisa delegar. Então, não tem nada a ver com ter 1, 2, 3 ou 4 clientes. Tem gente que tem 3 clientes e já não tem esse tempo. Tem gente que tem 8 clientes e ainda assim consegue. Então, não é sobre clientes. É quando tu não consegue te dedicar para crescer a tua empresa. Outro ponto muito importante é: se eu devo contratar CLT ou PJ? É uma coisa muito pessoal de cada empresa, de cada negócio. Eu, Gabriel, opto por contratar sempre PJ. Eu tenho a minha empresa, sou um PJ, né? E eu contrato outra empresa para prestar o serviço para mim. Por quê? Porque se eu for contratar com CLT, eu vou precisar ali ter toda a organização de um contador, 13º, férias, vínculo, essas paradas tudo assim, cara, e para mim, Gabriel, isso não faz sentido. Eu prefiro sim ter ali com a questão de PJ. De contrato para aquela prestação daquele serviço específico para aquele cliente, ponto final. Se o cliente encerrar, eu encerro também com quem está me ajudando. Se fosse CLT, o cliente ia encerrar? Não, mesmo assim eu ia ter um salário para pagar, ia ter encargos, várias coisas. Então, para mim, não faz sentido. Tem gente que trabalha dessa forma e está tudo certo, mas eu não vejo vantagem nessa parte. Um outro ponto muito específico é, Gabi, quanto pagar para alguém? Quanto que eu devo pagar? Eu fechei o contrato lá, sei lá, de R$1.000, quanto que eu vou pagar desse contrato? Cara, isso é muito variável. Eu, na minha operação, faço normalmente de 30%, 40% ali até 60% do valor do contrato. Como eu contrato por PJ, eu contrato outra empresa, eu não tenho CLT, eu faço a negociação por agendas, por contratos. Então vamos supor, se eu fechei um contrato com um cliente lá de R$2.000, normalmente, provavelmente eu vou repassar essa agenda aí por uns R$800, R$900 para a pessoa que eu vou trazer para minha equipe para atender. Por quê? Eu ainda tenho todos os meus custos de pagar contador, pagar imposto da nota fiscal, pagar várias outras questões envolvidas na minha empresa e ainda sobra ali a porção para eu pagar a pessoa que vai prestar esse serviço. Então, não existe uma regra exata, tá? Esse é um valor que eu adapto para o meu negócio, a depender da agenda. Mas qual que é o gancho que eu faço? Se tu é uma pessoa que tu tá contratando pessoas, tu já não é mais inexperiente, tu já não é uma pessoa que está começando agora. E temos muitas pessoas que estão começando agora e que aceitam um valor um pouco mais baixo por conta disso. Se tu já tem uma expertise, tu não vai acertar um valor tão baixo assim. E ainda mais porque tu tem pessoas para pagar a depender daquele contrato ali. Então eu sempre gosto muito de fazer, cara, para essa agenda, para esse volume, qual que é o valor que uma pessoa que está começando aceitaria? É 600? É 800? É 1.000? É 1.200? Então tá, então eu vou calcular o meu orçamento com base nisso e colocar o a mais para mim. Então, por exemplo, se eu venho um cliente falar comigo e ele me traz a demanda X, cara, quanto que uma assistente cobraria? Eu acho que seria no mínimo 700. Então tá, então vamos pensar, 700. Mas, para mim, eu queria tirar pelo menos uns 700 dessa agenda aí. Então, 700 mais 700, 1.400. Mais imposto, 1.500. Vou jogar uma proposta de 1.600 para esse cliente, para a gente ver, para a gente negociar.
Então eu vou fazendo essa logística aqui. Tudo vai depender do volume. Às vezes eu passo mais. Às vezes, por exemplo, tem agendas que eu fechei por 1.500 e pro assistente, como a demanda é muito grande, eu repasso R$1.000 e me sobra menos de R$500. Então é muito variável, mas normalmente fica ali numa média de 40% até 60% mais ou menos do valor que a gente repassa. Outro ponto extremamente importante, onde que eu vou encontrar? Claro, aqui na rede social, aqui no YouTube também, na descrição, lá no meu Instagram, a gente tem vários grupos. Hoje, no grupo gratuito que a gente tem, o AV em Ação, tem mais de 600 pessoas participando, então se mandar lá, se está buscando alguém para contratar, tem lá. E principalmente a Encontre Seu AV, que é um marketplace, para que tu possa divulgar o teu trabalho, e também se tu está contratando, entra lá que tem vários perfis de assistentes virtuais que estão buscando oportunidade no mercado, e aí tu filtra pelo que tu quer e assim por diante. Tá tudo o link aqui embaixo para tu acompanhar. Essa parte de contratação, né, de escalar a equipe, tem várias questões. Tem questão contratual, tem questão de como fazer uma boa seleção, o que fazer num formulário, quais são os pontos principais que tu tem que testar a pessoa, velocidade de digitação, português, como que tá, teste de digitação, várias coisas que tu precisa de fato filtrar, que tu precisa de fato trazer na tua seleção. E foi justamente pensando nisso para te trazer algo extremamente completo, que eu não consigo trazer aqui no YouTube, que eu desenvolvi o curso. Hoje nós temos o curso do Zero ao Sucesso, que é para quem está começando, quem quer aprimorar o seu conhecimento na assistência virtual e conquistar seus clientes. E eu estou lançando agora o curso do Sucesso à Escala, que é de fato onde tu já conquistou os teus clientes e agora tu quer de fato escalar. Vou deixar aqui na descrição. Lá eu deixei exatamente tudo que eu faço na prática, sobre valores, sobre contrato, tem aula com advogados falando sobre contrato, quanto repassar, controle financeiro, como cobrar, como organizar, como supervisionar, como delegar, tem todo o passo a passo para que tu possa de fato escalar o teu negócio, sem mimimi, sem aula longa, sem nada, não, na massa, na prática mesmo, como que eu faço, quais perguntas que eu faço no formulário, como que eu faço os testes, como que eu faço a seleção, tudo passo a passo. Então aqui na descrição tá o link ali para tu entrar e ver na prática tudo que tem por dentro. E um dos principais pontos que tu tem que levar em consideração na hora de escalar a tua empresa, na hora de contratar alguém, é sim a seleção. Como que tu vai fazer uma boa seleção? Por mais que tu saiba qual modelo que tu vai contratar, quanto tu vai pagar, aonde tu vai buscar, como que tu vai selecionar quem são os melhores? Eu vou te trazer aqui só 3 principais pilares que tem lá dentro do curso, bem detalhado, eu filmei minha tela, mostrei todo passo a passo como que eu faço. Mas 3 coisas que para mim são fundamentais. O primeiro, velocidade de digitação. Na assistência virtual, tempo é dinheiro. Quanto mais rápido eu consigo digitar, mais clientes eu consigo atender e mais demanda eu consigo. Então se tu pegar uma pessoa que digita devagar, tu não vai conseguir tirar o máximo daquela pessoa. Então a velocidade de digitação é muito importante. Outro ponto, português, escrita. Como que é a escrita dessa pessoa? Ela usa bem, por mais bobo que seja, ela sabe escrever bem, ela tem um português bonito, ela sabe usar uma crase, um ponto final, uma vírgula, coisas, como eu falei, é muito bobo isso, mas é muito importante. Então, digitação, português e o último e não menos importante, que é o teste de atendimento, a simulação de atendimento. Como que essa pessoa faz um atendimento? Hoje a gente tem vários softwares, inclusive que eu lancei, vou deixar na descrição aqui, que a gente simula um atendimento, onde a própria IA, ela traz ali como se ela fosse um atendente buscando, como se ela fosse, perdão, um atendente não, como se ela fosse um cliente buscando informações e o próprio usuário ali vai digitar e ela vai te trazer uma nota de como foi o atendimento. Então, esses 3 pilares, sem sombra de dúvidas, são essenciais. Mas se tu quer mais informações sobre como escalar o teu negócio de uma forma correta, novamente eu te falo, na descrição está o link aqui do Sucesso à Escala, todo o passo a passo que tu precisa, de fato, tudo que tu precisa para contratar, para gerir, para supervisionar a tua empresa. Certo? Muito obrigado por mais um acompanhado aqui no vídeo. Por mais uma vez eu te peço, te inscreve no canal, entra lá na minha rede social, segue lá e tudo que tu precisa para a área da assistência virtual pode contar comigo, eu tenho muito prazer de compartilhar o que eu aprendi ao longo desse tempo, certo? Até o próximo vídeo, valeu!